Existem duas maneiras de encarar a força do vírus: assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus, pena que ele ainda não cansou da gente.
Meu irmão, minha irmã, querido paroquiano da Paróquia Cristo Rei, você que se sente à vontade de participar das missas presenciais, venho informar, estamos com novos horários. Além dos horários tradicionais de missa, na nossa matriz, na nossa comunidade Cristo Rei, que é a terça-feira às 19 horas, domingo às 19 horas, mas também às 7h30 da manhã, nós agora também estamos celebrando nas quintas-feiras às 19 horas, onde de modo especial é preparada a liturgia pelo ECC. É um momento também de rezar pelas famílias e também de crescer a nossa comunidade na devoção eucarística. Aos sábados também estamos com um novo horário, às 19 horas. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Uma boa noite também a todos que nos acompanham através do Facebook. Sejam todos bem-vindos à missa do terceiro domingo da Quaresma, que será celebrada pela intenção da saúde de Jairo e pelo 7º dia de falecimento de João Pinto. Queridos irmãos e irmãs, nosso caminho quaresmal se renova por esta celebração. Nós somos o povo santo que o Senhor Deus reuniu e com a qual realizou a aliança, oferecendo-nos seus mandamentos e enviando o seu Filho para ser, de modo definitivo, o templo vivo e verdadeiro, onde nos encontramos com Deus e com Ele nos reconciliamos. Iniciemos cantando. Olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai pra mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma, em vós confio que eu não seja envergonhado. Não se envergonha quem vós põe a esperança, mas sim quem nega por um nada a sua fé. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai pra mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Olhai pra mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, querida equipe litúrgica, querido irmão e irmã que reza do seu lar, nós estamos nesse processo quaresmal, nesse tempo quaresmal, processo também que somos chamados à interiorização, à conversão. A liturgia da palavra vai propor também isso, a introjeção a partir também da caridade, da intensificação da oração, jejuns, abstinências. Nesse momento, então, vamos pedir perdão ao nosso Deus por vezes que a Quaresma não tenha surtido efeitos em cada um de nós. Cantemos.
Peço a Deus Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que roguei a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Diante da oração da coleta, quem aqui ajuda na transmissão da missa, quem reza do lar, lembra as pessoas e realidades, lembra do propósito quaresmal e deposita no altar de Deus. Nas intenções de hoje foram citados o 7º dia de João Pinto, a gente coloca pelo seu descanso eterno, por toda a família, também pelo Jairo, que se encontra internado sob os cuidados médicos. Que o nosso bom Deus o fortaleça. Dentre tantos outros que trazemos ao coração e que silenciosamente intercedemos ou louvamos ao nosso Deus. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhemos a palavra do Senhor com atenção. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou do que existe nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Mas uso da misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias,
e farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o mensageiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos, na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Senhor, tens palavras de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Senhor, tens palavras de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Senhor, tens palavras de vida eterna. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Senhor, tens palavras de vida eterna. Senhor, tens palavras de vida eterna. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus.
Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Cantemos para aclamar ao Santo Evangelho. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra, palavra de Deus. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava. Muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nos sentemos, equipe litúrgica, em seu lar. Percebam, amados irmãos e irmãs, que a liturgia da palavra, como sempre, deixa uma série de mensagens. Dentre elas, o Evangelho vai nos apresentar aquilo que eu toquei, que eu pincelei durante a monição, motivação do ato penitencial, que é justamente a exortação, o sacode que Jesus dá na comunidade, chamando a conversão. Eu dizia no começo da missa, esse tempo quaresmal, ele nos propõe isso, né? A todo tempo, evidentemente, é tempo de conversão, é tempo de crescer. O ser humano não é feito para ser uma estaca, mas o ser humano é um ser livre, e a liberdade, o livre-arbítrio é dado por Deus, para que nós também
sejamos merecedores da eternidade, né? Sejamos merecedores do prêmio eterno, lutemos para isso. Então, percebam que Jesus, no Evangelho de hoje, lembrando que é um trechinho do capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, especificamente versículos de 13 a 25. E a realidade é essa: Jesus que sobe a Jerusalém, justamente na festa mais forte e significativa da tradição judaica. É como se fôssemos celebrar o Tríduo Pascal, né? Na verdade, a data é a mesma, porém a Páscoa deles todos sabem, mas não custa reforçar, talvez alguém não saiba, a festa da Páscoa judaica, que não está ligada evidentemente ao Cristo, como nós, mas a libertação do Egito, essa que é a festa maior, como também o nosso Tríduo Pascal é a festa maior. Pois bem, e é diante disso que Jesus chega em Jerusalém, esperando certamente, como a gente também espera do Tríduo Pascal, o encontro e uma experiência de proximidade com Deus, de profundidade, no caso com o Pai, esse clima, esse ambiente de fraternidade, dentre tantas coisas que a gente espera da comunidade, né? Às vezes nós também nos frustramos com algumas comunidades que a gente chega esperando coisas boas e chega lá, a realidade é totalmente outra, conflitos, divisões. Porém, o que Jesus encontra no Evangelho de hoje não é exatamente conflitos, divisões, mas ele encontra um templo transformado em comércio. E é essa chamada de conversão, voltar ao projeto do Pai. Porém, amados irmãos e irmãs, vou destacar um outro aspecto que a liturgia da palavra de hoje tem como eixo central. Ela perpassa principalmente a primeira leitura e o Evangelho. Lembrando que a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17, e ela vai trazer justamente a realidade dos mandamentos. E aí é importante, convido a equipe litúrgica, você que reza de casa, releia depois, ou durante a semana, ou mais tarde, e perceba que por trás dos mandamentos narrados no Evangelho, ou melhor dizendo, na primeira leitura, e por trás da realidade do Evangelho de hoje, existe a seguinte verdade: nós somos uma comunidade, um corpo. A igreja é um corpo, assim como uma corrente. Quando um elo quebra, ele fragiliza toda a corrente. Na comunidade não é diferente, no corpo não é diferente. Quando o dedão dói por causa de uma unha encravada, todo o corpo sente, incomoda a gente. Na comunidade é assim, uma pessoa que está desequilibrada, e por sinal nós estamos num tempo de pandemia, onde muita gente está desequilibrada, o corpo todo sente. É preciso cuidado com isso, para não ferir a comunidade. Quando nós nos reconhecemos como membros ativos, a nossa postura é diferente. É interessante a gente perceber isso. Se a gente volta para a primeira leitura com um olhar atento, nós perceberemos com facilidade quantos dos mandamentos narrados, das orientações expressas na primeira leitura, se reportam ao outro. É incrível isso. Se a gente olha com um olhar atento, quanto as orientações e mandamentos expressos, repito, na primeira leitura de hoje, se reportam ao trato com o outro. Infelizmente, a espiritualidade oferece o seguinte risco, e às vezes nós caímos em alguns movimentos e seguimos algumas linhas de espiritualidade que vão nessa lógica.
uma transcendentalidade total, como se a imanência fosse pecado completo, totalmente rejeitado, totalmente pecaminoso. E isso é um puritanismo que é perigosíssimo. Quando a gente olha para a dimensão imanente, para a dimensão material, e só olha pecado, precisamos rever alguns conceitos, porque a vivência de comunidade nos confronta, nos trabalha e purifica. Essa é uma realidade que o cristianismo tem como base. É exatamente por isso que Jesus corrige. Se a gente olha teologicamente o evangelho de hoje, a gente entende que Cristo é essa igreja, na figura do corpo Cristo é a cabeça, e aí a gente encontra na Bíblia essas expressões, né, nas cartas paulinas especialmente, Cristo como essa igreja, mas nós como, podemos dizer assim, como os tijolos dessa construção. Eu dizia há pouco, um fragilizado afeta toda a estrutura, assim também somos nós, é exatamente igual. Então, será que nós estamos nos percebendo como parte desse santuário? E aqui é interessante um outro aspecto, estava lendo um texto de Santo Agostinho sobre isso, ele dizendo assim, é claro que eu não decorei a expressão, mas o conteúdo, e ele dizia assim sobre esse evangelho, iluminado a partir desse evangelho, ele dizia assim, como membros dessa construção, é preciso a gente perceber que há o Cristo no todo, mas há o Cristo nas partes, no múltiplo e no uno. É preciso a gente ter a capacidade de olhar o Cristo e senti-lo, a presença de Deus, nesta unidade da igreja, como um corpo vivo, como uma igreja una, mas é preciso se perceber como esse tijolo, ou melhor, como esse templo também. Nós como templos. E essa é uma outra expressão que São Paulo vai captar e que depois Santo Agostinho vai refletir. A gente precisa ser capaz de olhar para a espiritualidade e nos olhar como parte desse processo, aprofundar nisso. Esse é o passo dos grandes mistagogos. É interessante isso, quando a gente olha para a história da igreja, para os grandes mistagogos, para os santos, a gente percebe muito disso. Eles têm uma capacidade gigantesca de se perceber dentro desse processo, de olhar muito para si, de buscar sempre, até a morte, buscar a conversão, mas ao mesmo tempo um amor extraordinário, uma doação gigantesca pela comunidade. Não tem como desvincular. Não tem. É falsear a fé. É falsear a fé, com certeza. Então, é uma pergunta que eu me faço olhando para a liturgia de hoje. Convido cada um de vocês a se fazerem também. Como você se vê como membro, tijolo nesse templo, nessa construção de Deus, mas como você se vê como templo de Deus nessa história da salvação? É preciso se perguntar como eu me encontro, como eu me sinto. Que essa palavra, que esse tempo quaresmal nos ilumine, mexa com as nossas estruturas e nos aproxime mais do projeto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos ao nosso Deus as nossas preces, as preces da comunidade, e a cada invocação digamos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Protegei e fortalecei constantemente a vossa igreja, Senhor, templo vivo do Espírito, para que seja sempre uma casa de acolhida da vossa vontade, da vossa palavra e dos irmãos e irmãs. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai-nos perseverança às nossas comunidades, para que vivamos a aliança convosco na fidelidade e abraçamos as exigências que o Evangelho nos apresenta. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por vosso Santo Espírito, infundi em nós o dom da unidade e da comunhão em meio aos conflitos, desafios e tentações que nos dividem e nos levam à desunião. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Estas são, Senhor, as preces que vos apresentamos, junto a cada uma daquelas que trazemos ao coração. Tudo isso vos pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Façamos o nosso ofertório, você que reza de casa também, a oferta principal, que é a oferta da vida, na comunhão eucarística, nesse templo vivo. Cantemos. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero ao Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, concedei por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar os nossos semelhantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ao pedir a samaritana que lhe desse de beber, Jesus lhe dava o dom de crer, e saciada sua sede de fé, lhe acercou o fogo do amor. Por essa razão, vos serdes todas as criaturas, com justiça vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam
Na verdade, vós sois santo e ó Deus do universo, em tudo que criaste proclamou o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu digníssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, vosso servo Papa Francisco, nosso arcebispo Dom Roque, Padre Adriano, pároco desta paróquia, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença, seja a equipe litúrgica, quem se faz presente em comunhão de maneira virtual. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. João Pinto, hoje 7º dia, tantos irmãos e irmãs que trazemos ao coração. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Como Jesus nos ensinou, rezemos numa só voz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Disse Jesus: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Irmãos e irmãs, eis diante de vós o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo me guarde e vos guarde para a vida eterna. Amém. Então, quem reza de casa, o Padre expõe o Santíssimo nesse momento para a comunhão espiritual. Com a graça de Deus, logo, logo estaremos fazendo a comunhão física. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. E não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se E creiam firmes no Evangelho. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que Ele é semelhante a uma árvore que à beira da corrente está plantada.
as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se Evangelho. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se Naquele que beber da água que eu darei, diz o Senhor, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Algum aviso? Não, né? Então a gente só reforça que quem reza de casa, né? Quem não participa da equipe litúrgica, a gente continua com todos os horários, transmitindo, enquanto permanecer esse período mais crítico, terça, quinta, sábado, domingo às 19 horas, também domingo às 7h30 da manhã. Comunique nos grupos de amigos, familiares, nas suas respectivas pastorais. Recordo também que hoje já é dia 7, daqui uma semana estaremos celebrando o dia da missa da bênção e do dizimista, dia também que a nossa comunidade faz as doações, recebe o material para montar as cestas básicas das famílias carentes. A nossa paróquia acompanha atualmente aproximadamente 130 famílias. Faça você também a sua parte, inclusive sempre dou um toque para muitos, dizendo que você que é doador, quer conhecer, quer visitar, fazer a experiência da visita, do encontro, vamos lá, Caritas Paroquial. Peçamos a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós, os vossos lares, os vossos familiares, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, permaneçam na paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma semana repleta de bênçãos a todos.
nação, de mãos dadas formam aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez o caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Ninguém te ama como